canal, é muito bom ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. E também de dar um like se você gostou. Deixa sugestões, testemunhos, o que essa palavra mexeu com você, falou, te trouxe à memória. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Esse tema eu resolvi dividir em duas semanas. A primeira semana vai ser esse vídeo que eu tô falando para vocês, que é Deus sempre responde as nossas orações. Sim, não e espera. Mas Ele sempre responde as nossas orações. Esse eu vou falar um pouquinho da minha experiência teórica, e na segunda parte eu vou estar falando para vocês um pouquinho do testemunho do que eu já vivi, né, em situações semelhantes, um não de Deus. Em uma eu recebi sim, e outra eu recebi não. Mas essa parte eu só vou contar para vocês no vídeo da próxima semana. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma menininha de 3 anos de idade que morava nos Estados Unidos da América. A sua mãe tinha olho azul, o seu pai tinha olho azul, seu irmão tinha olho azul. Toda a sua família tinha olhos azuis. Era algo biológico, algo que para ela constituía uma característica de pertencer àquela família. E ela ainda morava de frente para o mar. Essa menina se chamava Amy. Amy, ela ia todos os domingos pela manhã com a sua família na escolinha bíblica dominical. E nessa escolinha bíblica, ela aprendeu que Deus sempre responde às nossas orações. Quando Amy chegou em casa, ela ajoelhou, orou e pediu para Deus que ela queria ter olhos azuis quanto os olhos da sua família. Ela queria ser igual à sua família, porque ela só não tinha os olhos azuis e tinha os olhos castanhos. E aí ela dormiu com o coração e com a fé e com a certeza de uma criança, de que no dia seguinte ela teria os olhos azuis. E no dia seguinte, quando Amy acordou, eufórica, alegre, com a certeza de que a sua oração tinha sido respondida, o que ela fez? Ela pegou, foi lá no espelho, olhou no espelho e o que ela percebeu? Os olhos não estavam azuis. E ela, com a pureza e a inocência de uma criança, ela ficou triste, chorou e não entendeu por que Deus não respondeu a sua oração. E então ela continuou orando durante toda aquela semana, ainda na expectativa de que a sua oração seria respondida. E todos os dias, da mesma forma, Amy orava, acordava, olhava no espelho. Acordava, olhava no espelho e os olhos dela sempre continuavam da mesma forma, castanhos. E aí, Emily, no domingo de manhã, ela resolveu falar com a sua professora na escola bíblica e falou: tia, eu tô muito triste. Aí a tia falou: por que, Amy, você tá triste? Eu tô triste, tia, porque você falou que Deus sempre responde nossas orações desde que a gente peça com fé. E eu pedi com fé que eu queria ter olhos azuis como os meus pais. E todos os dias eu orei, eu acreditei, eu olhei no espelho e meus olhos não ficaram azuis, tia. E aí a tia, então, resolveu naquele dia explicar que Deus responde as nossas orações da seguinte forma: sim, Ele concede aquilo que a gente pede da forma que a gente pede. Mas às vezes Deus responde e espera, você ainda não está pronto para receber esse presente. Se eu te der esse presente agora, você vai jogá-lo fora, você não vai aproveitar como você deve aproveitar, você não vai cuidar da forma que você deveria cuidar. E a terceira resposta de Deus é não. Isso vai te desfiar do propósito a qual eu te criei. Porque quando Deus cria cada um de nós, Deus tem um propósito. E muitas vezes o não dele é para que a gente se mantenha de verdade no propósito que ele tem para mim e para você. E aí naquele dia a Amy entendeu o que a professora tinha falado da escola bíblica dominical e ela seguiu a vida dela entendendo que por algum propósito Deus criou ela com aqueles olhos e esqueceu e foi levar a vida de uma criança, né? Brincando, rindo, sendo feliz.
E quando ela ficou uma moça, ela se tornou missionária. E ela resolveu ser missionária na Índia. E lá na Índia, a Amy fez um trabalho muito bonito na Índia. Não sei se vocês sabem, lá na Índia as meninas ainda hoje, né, com 11, 12, 13 anos, são vendidas para homens muito mais velhos, que podem comprar essas meninas e usarem como de fato desejarem usar essas meninas. Elas são vendidas. E o que aconteceu? Por Amy ter os olhos castanhos, Amy pintava a cor da sua pele, usava as roupas especiais indianas, aprendeu a falar como as indianas, a língua das indianas, e ela entrava nesses salões, nesses lugares, nesses templos, que na verdade eram templos, onde essas meninas eram vendidas. E Amy comprava essas meninas e mudava a vida dessas meninas, cuidava dessas meninas, salvava essas meninas e restaurava essas meninas. E assim Amy fez ano após ano. Quando, numas férias, ela recebeu a visita de uma amiga dela, lá dessa época, dos 3 anos, de uma vida inteira juntos, nos Estados Unidos da América, resolveu passar umas férias na Índia com Amy. E aí, quando essa amiga conheceu o trabalho dela, ficou encantada com o trabalho dela, já tinha ouvido falar do trabalho, mas conheceu e falou assim: Amy, você lembra que você pedia para Deus te dar olhos azuis? A Amy falou: sabe que eu tinha até esquecido disso? É verdade, eu sempre pedi que eu queria ter olhos azuis como meus pais. E aí a amiga dela perguntou: você entendeu já por que Deus te deu não nos olhos azuis? Ele poderia transformar seus olhos de olhos azuis. Deus é um Deus impossível, Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode realizar qualquer coisa. E ela então olhou, ficou parada olhando para a amiga, e a amiga falou assim: Deus já tinha um propósito com você. Deus criou você para salvar as meninas na Índia. E se você tivesse os olhos azuis, dificilmente você poderia se misturar no meio dos indianos e se passar por um deles. Então, Deus tem um propósito com você. E naquele momento Amy chorou e entendeu e agradeceu e louvou o não de Deus. Entenda que todas as vezes que Deus dá um não para mim ou dá um não para você, mesmo que eu não entenda, mesmo que você não entenda o não de Deus, existe um propósito. E que nem que seja na glória, nós vamos entender o porquê disso. Então, lembre-se desse versículo que Deus diz pra gente: eu sei o plano que tenho para vós, planos de bem e nem de mal, e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Deus está no controle da minha e na sua vida, e não há ninguém melhor que possa estar no controle da nossa vida. Então eu tenho a certeza que o não, ou o sim, ou o espera é a melhor resposta para minha e para sua vida. Eu espero você no vídeo 2, para que a gente possa falar um pouquinho mais disso. Obrigada por estar aqui.